Ao longo de 42 anos no rádio e na TV desde 2006, eu aprendi uma coisa na minha vida. Quando você não sabe a resposta, não invente não. Procure quem sabe e vá aprender. O meu convidado de hoje, brilhante homem público, brilhante como autoridade policial, como servidor do Estado, brilhante na sua vida profissional como advogado, e também no rádio e na TV, onde ele tem uma participação bem ativa. Íntegro, honrado, honesto. Um dos homens mais importantes que eu conheci, tanto na dialética jurídica, como na sua experiência profissional. Me refiro ao ex-delegado regional de Poços de Caldas, que também foi delegado de trânsito por muitos anos. Hoje, colaborador da imprensa. Aliás, eu diria mais que colaborador. Ele está tão vinculado à programação da TV Poços, ao nosso programa com os demais, e ao programa da Rádio Canção de Boiadeiro, que eu diria que daqui um dia a Canção de Boiadeiro vai emitir uma carteira de radialista e entregar para ele como colaborador fiel. Me refiro ao Dr. Carlos Camargo. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. Obrigado, doutor Vanderlei de Mello. É um prazer, uma satisfação muito grande mais uma vez estar aqui no seu programa. Já como o próprio doutor Vanderlei mencionou, já há algum tempo temos essa amizade estreita, muito próxima, muito leal. Sempre fui convidado ao seu programa na rádio. Agora é a terceira vez que eu venho neste programa, seu programa aqui na TV Poços. Lá na sua rádio agora, sua, né, a Canção de Boiadeiro, também participando desde o início, desde a inauguração, esporadicamente. Verdade. E é um prazer. Eu aproveito a oportunidade, então, para cumprimentá-lo, retribuir aqui os elogios endereçados à minha pessoa. Quero cumprimentar todos os telespectadores da TV Poços, do programa Vanderlei de Mello, cumprimentar o Ildeu Pereira, que é o diretor da TV, a quem eu estendo todos os meus cumprimentos aos funcionários aqui da casa, e dizer que agradeço mais uma vez esta oportunidade de estar na sua presença e na presença dos telespectadores. Doutor Carlos, de início, nós temos um grande companheiro nosso que acompanha a TV Poços, acompanha aqui desde 2004. E ele está aí na sua mão, pediu o senhor que citasse. Ele é funcionário, eu creio que do Detran, de Minas Gerais, atua no pátio de estacionamento. E vamos extrair, então, com muito carinho, muito obrigado, senhor. O nome dele, doutor? Ah, sim. É o telespectador assíduo, né? Assíduo. É o José Afonso, carinhosamente conhecido como Cebola, lá do Vale das Antas, né? Isso, então, verdade. O nosso cordial cumprimentos a ele, ao Cebola, e agradecimento, né, pela companheirismo, inclusive. Né? Exatamente, sempre assíduo aí do programa. Muito obrigado aí. Na grade da TV Poços. É bom ser os amigos, e muitas vezes a gente é mais visto do que vê, né? E é verdade. Então, encontra com alguém na rua, a pessoa fala, eu vejo você na TV, vejo você falando, Então, isso é um motivo de satisfação. Manda um abraço lá, fala no meu nome. É importante isso, é um relacionamento com a sociedade, é uma coisa muito bacana. Ô Zé Afonso, nosso querido Cebola, muito obrigado a você. Eu estive lá no Pátio Detran esses dias e ele me recebeu muito bem lá, carinhosamente. Disse ele para minha esposa, conhecendo essa voz, ele não é do Dr. Vanderlei de Mello, não? Ele me conheceu pela voz, né? Muito obrigado, Cebola. Doutor Carlos, hoje nós vamos aqui debater alguma coisa ligada, não exatamente ao trânsito de Poços, que ultimamente está meio difícil, mas também, ontem, um amigo meu que tem um estacionamento aqui em Poços, ele falou assim, Vanderlei, você já parou para pensar se os mais de 30 estacionamentos de Poços colocar todos os seus veículos na rua no mesmo dia? Já imaginou o caos? Eu não quero nem imaginar, doutor Carlos. Não quero nem imaginar.
Eu prefiro transferir a pergunta para o senhor, então. O que seria se todos os alimentos vendessem hoje, os carros estão guardados lá dentro? Como é que seria o trânsito? A mobilidade seria afetada de uma forma contundente, né? Nós temos o privilégio aqui em Poços de Caldas de ter um traçado urbanístico de vias muito bom. Então, se nós pegarmos a frota de veículo que tem em Poços de Caldas e colocarmos nas outras grandes cidades, chamadas cidades polo aqui do sul de Minas, eu acredito que para entrar o último tem que sair o primeiro da cidade, porque fica intransitável. Então vamos citar o exemplo de Pouso Alegre, Varginha, Itajubá, Lavras, Passos, onde as ruas são estreitas e logicamente não consegue fazer estacionamento de veículo dos dois lados. Então, se pegar uma frota de veículo que existe em Poços de Caldas e colocar dentro de uma cidade dessa, a coisa não anda, trava tudo. Então, graças aos nossos governantes do passado, nós temos um traçado, né? Principalmente aqui no centro da cidade, de ruas largas, com estacionamento amplo, com avenidas largas e com mobilidade grande de trânsito. Isso é um facilitador. Mesmo estando hoje essas dificuldades em se dirigir em determinados dias, em determinados horários, o trânsito fica mais lento, mais carregado, mas ainda temos essa facilidade. Poços de Caldas, dentre outras coisas, ainda é uma cidade premiada, e foi premiada nesse seu traçado das suas vias, das suas ruas, das suas avenidas. Agora, doutor Carlos, eu tenho aqui algumas estatísticas não atualizadas, portanto sujeita a correção, mas eu tenho informações como as seguintes. Poço a cada 1,7 habitantes tem um veículo. Para cada 1,7 habitantes tem um veículo. Então estamos dizendo que Poços de Caldas pode ter agregado, emplacado aqui, circulando ou não, em torno de 100 mil veículos. É exagero afirmar isso ou está por aproximação? Exatamente, é um número que aproxima da realidade. E temos que somar a isso a chamada população flutuante. Ou seja, são os veículos que, o turista, por exemplo, que não são registrados em Poços de Caldas e que estão circulando aqui. Então é o caso de toda a nossa circunvizinhança que vem para Poços de Caldas para fazer compra, médico, dentista, passear. Então, se nós olharmos aí por curiosidade pelas ruas, pelos estacionamentos das ruas, nós vamos ver o tanto de carro com placa de fora. Então isso soma a frota que já existe aqui dentro. Então isso faz o aumento populacional, entre aspas, né, de veículos aqui em nossa cidade. Então, além do que nós já temos registrados, emplacados aqui, temos um grande número de veículos, principalmente da circunvizinhança de Minas e do estado vizinho de São Paulo, que vem costumeiramente a Poços de Caldas para fazer todo tipo de atividade, inclusive de passeio, de turismo, e etc. Então isso aí acaba aumentando. De fato, é difícil o dia que você sai aí pela cidade, que você tem uma tranquilidade aí de dizer que, nossa, hoje a cidade está vazia. Não tem isso. Domingo, dependendo do lugar aqui no centro, você demora para estacionar o carro. Agora, doutor Carlos, quando eu anunciei na Canção de Beadeiro que o senhor vinha no programa, eu recebi aqui algumas perguntas para fazer para o senhor. A primeira pergunta: o senhor foi delegado de trânsito, foi delegado regional e hoje é advogado. Dá para fazer um paralelo? Olha, na advocacia eu não estou em atividade, né? Mas eu tenho a credencial da Ordem dos Advogados do Brasil e posso, a partir de qualquer momento, se eu achar que seja vantajoso, né? Tanto eu quanto o cliente, né? Porque a advocacia, os dois lados têm que trabalhar, né? O advogado tem que olhar e falar, bom, será que compensa eu pegar essa causa? E o cliente, né, tem que falar, será que compensa eu pegar esse advogado para defender a minha causa? Então os dois lados têm que entrar numa sintonia, né? Mas no ramo
atividade na Polícia Civil, eu sempre trabalhei na área da persecução penal, né? No sentido de apurar autoria, indício, materialidade de crimes, né? De ocorrências, de fatos delituosos, né? E tive uma experiência muito grande no trânsito, onde é um serviço mais que administrativo, né? Também operacional, mas também muito administrativo. E na área como delegado regional, aqui na Regional de Alfenas, na Regional de Lavras, onde eu encerrei minha carreira policial, aí é estritamente administrativo. Então, existem esses dois parâmetros. A área operacional da polícia e a área administrativa, né? Eu me identifiquei mais com a área operacional. O administrativo não me trouxe muitos sabores assim no sentido de eu achar prazeroso. Eu achava mais prazeroso a área operacional. Na época que eu trabalhei como titular da Delegacia de Furtos e Roubos, tóxicos e entorpecentes, crimes contra o patrimônio em geral, a delegacia principalmente que eu gostava muito, que é a delegacia de crimes contra a pessoa, né, homicídios, lesões corporais. Então eu gostava muito do inquérito, da investigação policial, da perseguição no sentido de apurar o autor de crime, a materialidade de como tudo aconteceu, e encaminhar aquilo para a promotoria para que o processo tivesse o devido andamento. Isso aí é que me cativava mais. A área administrativa é uma área burocrática, a gente precisa de recurso, o Estado geralmente quase nunca tem recurso e a gente fica muito desencantado. Você quer fazer, mas não consegue, é muito complicado. Então, quando eu me refiro aos meus tempos de policial, eu prefiro fazer lembrança na época que eu era um delegado, mas na área operacional. Tem uma pergunta aqui, eu achei interessante, porque eu vivi essa época aqui. O senhor e o doutor Vinhas foram considerados os dois delegados que mais fizeram pela cadeia pública de Poços. Você viu aquele muro dianteiro lá? Parece que foi a participação do senhor, né? Aquele muro da frente lá. Todos eles. Doutor Carlos, isso aí, o presídio era um problema na sua função de delegado regional ou delegado da comarca? O presídio sempre foi problema para a Polícia Civil. E... para quem não se recorda, a Polícia Civil tinha também a incumbência da administração dos presídios, das cadeias dos presídios. Hoje, essa função é feita pela chamada SUAP, então foi desmembrado. A Polícia Civil não participa mais da administração interna ou externa das cadeias e presídios em Minas Gerais. Mas naquela época, nós éramos os administradores do presídio. Tinha o sistema, tinha toda a administração interna. Uma época tinha até a guarda da PM nas guaritas, depois a PM se afastou e ficou só por conta da Polícia Civil. E os presídios, geralmente, citando o caso de Poços de Caldas, é um prédio que não foi construído especificamente para isso. Ele foi sendo adaptado, porque quem conhece o pessoal que é mais antigo aí na cidade sabe que ali era uma delegacia de polícia, funcionava ali, chegou uma época, funcionava tudo junto, né? Nos idos de 50, 60 da década, ali era Polícia Civil, Polícia Militar e a delegacia de trânsito, era tudo ali. E tinha, no andar de cima, umas 2, 3 celas que era para os presos. E quase não se tinha preso naquela época na cidade. Mas aí, com o tempo, as coisas foram modificando e houve necessidade, então, de deixar aquele prédio somente para presídio. E a delegacia saiu de lá, a PM saiu de lá, o setor de trânsito saiu de lá, saiu tudo de lá e ficou só o presídio. Mas só que não era um prédio para presídio. Então, aquilo foi sendo adequado. Foram feitos ali puxadinhos, e ajeita daqui, ajeita dali. E quando chegou na minha gestão como diretor do presídio, eu promovi ali, contando com a colaboração da sociedade poços-caldense, uma grande ampliação, uma grande reforma para poder solucionar a demanda que havia de um número crescente de presos que precisava ser abrigado ali, ser apartado do convívio da sociedade e ser abrigado ali naquele local. Deu um trabalho danado, mas conseguimos uma vitória e conseguimos melhorar aquele prédio. E está aí até hoje. Lógico que depois de mim foram feitas várias adaptações, várias reformas, ampliações. Cada um que foi passando por lá foi somando alguma coisa e o prédio está em pé até hoje, né?
e infelizmente perdemos a oportunidade de ter um presídio aqui em Poços de Caldas e agora vamos ficar com esse aí até quando não sabemos. Eu aproveito aí o comentário final do Dr. Carlos para parabenizar o Dr. Robson, juiz de direito de primeira vara criminal, que é o diretor do presídio, né? Que ele também, a responsabilidade da execução penal é dele. Então ele está fazendo uma adaptação, aumentando, ampliando, fazendo novas celas, fazendo ali a sala do advogado, né? Então, Dr. Robson, a comunidade agradece o seu trabalho, parabéns ao senhor, muito obrigado. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Dr. Carlos Camargo. Eu andei recebendo aí algumas perguntas ligadas ao momento político do Brasil. Brasil, Minas Gerais, Poços de Caldas. Eu vou me arriscar a fazer essa pergunta ao Dr. Carlos no segundo bloco. Ele tem o direito de responder ou não. Como ele vê o momento político, nacional, estadual e municipal, depois das mensagens? No final do primeiro bloco, eu deixei o meu convidado, Dr. Carlos Camargo, à vontade para responder ou não a pergunta de origem e aprofundamento político. Disse a ele que ele poderia responder ou não. Mas se eu conheço bem o Dr. Carlos Camargo, o senhor vai responder. Exatamente. Nós não podemos viver fora da política, né? Não digo a política partidária, ideológica, mas a convivência política, porque nós somos seres políticos, né? Nós vivemos em sociedade. Então, pelo bem ou pelo mal, as pessoas falam, eu não gosto de política, não quero saber de política. Mas é a política que rege as nossas vidas, né? Os nossos governos.
Então, nós precisamos da política, sim. E, como cidadão, nós temos o dever e o direito, acima de tudo, de manifestar e de tentar colaborar da melhor maneira possível, sem nenhum radicalismo e sem nenhuma procurar algum fundamento em ideologia política partidária, mas visando o bem coletivo da sociedade, né? Os princípios democráticos de direito, né? a liberdade da população. Então, você me perguntou a respeito das 3 esferas. Então, vamos lá. Na esfera municipal, nós estamos aqui em Poços de Caldas com a gestão do Sérgio Azevedo. Eu entendo que ele está fazendo o que pode. Ele está fazendo uma gestão séria, limpa, transparente, honesta. Está fazendo o que pode porque ele sofreu amargamente com o desgoverno estadual do PT, do senhor Fernando Pimentel, que simplesmente fechou as comportas na liberação de verbas de direito do município, né? Então, nós tivemos o caso no governo passado, do senhor Fernando Pimentel, de que não houve repasse do ICMS, que é um dinheiro que sustenta a cidade, que movimenta as contas que da prefeitura paga. Nós não tivemos repasses pela primeira vez na história do pagamento do IPVA. Uma parcela é do Estado de Minas Gerais, a outra parcela é direto depositado na conta da prefeitura. Ele conseguiu um jeito na Secretaria da Fazenda, com os bancos, que aquela conta das prefeituras não ia mais para a prefeitura, ia para o cofre do Estado. Ele reteve. Isso é crime. E o que acontece? Depois ele foi liberando a conta-gotas, a maneira que ele queria, uma coisa que não era dele. Eu não sei por que esse Fernando Pimentel ainda não foi preso. Então, você pega uma prefeitura, que o dinheiro que movimenta a máquina administrativa do ICMS não vem, do IPVA não vem. A famosa verba conhecida, que é do Fundeb, que movimenta a parte da escolaridade, as escolas municipais, transporte escolar, a merenda escolar, tudo isso vem de uma verba chamada Fundeb. Quando vem da federação para o Estado e o Estado repassa aos municípios. O senhor Fernando Pimentel não repassava também. Ele segurava esse dinheiro. Então, como é que uma prefeitura consegue sanar as suas dívidas, suas contas, as suas obrigações, se o dinheiro não chega? Então, eu não queria estar na mão, na pele do Sérgio Azevedo pelo problema que ele passou nos 2 primeiros anos do governo dele, porque trabalhou completamente sem dinheiro. E ele ainda manteve, por um esforço, manteve todo o pagamento do funcionalismo em dia. E você sabe, doutor Vanderlei, que a máquina administrativa de Poços é grande. São mais de 6.000 funcionários, funcionários públicos. E ele manteve o pagamento em dia, o 13º em dia, as contas da prefeitura com os seus credores foram sendo negociadas. Então, foi um trabalho de Hércules, né? Foi um dos 12 trabalhos do épico Hércules, da mitologia. E agora, com o governador Zema, que também é outro que está aí motivado, das melhores das intenções, pegou o Estado totalmente quebrado, o Estado totalmente desgovernado, e ele está tentando reerguer das cinzas, devagar. Precisa de muito tato para lidar com os deputados da Assembleia Legislativa, mas a gente vê através das postagens, das atitudes, que ele está enxugando as despesas, ele está cortando despesas que não haviam necessidade, ele está tentando pagar o 13º do funcionalismo que o Pimentel não pagou. Ele está tentando colocar em dia o pagamento do funcionário público do Estado de Minas Gerais, que o Pimentel também não cumpriu, porque era no 5º dia útil, e depois ele dividiu em 2, em 3, e ainda atrasava. Foi um caos a vida do funcionário público do Estado de Minas Gerais no governo Pimentel. O Zema, então, acabou de assumir, está tentando resolver toda essa situação. É um sujeito que, pelas falas dele, pelo comportamento dele, você vê que ele está com boa vontade. Ele quer acertar. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes no administrador. É a boa vontade, a honestidade, a vontade de acertar.
Isso que é importante, que faz o verdadeiro homem público. É o homem que vive para a função que ele exerce. E na ponta da linha, na presidência da República, o presidente Bolsonaro, que foi eleito aí com mais de 56 milhões de votos válidos, né? Agora sofrendo também para poder colocar esse país em ordem. Um país quebrado, um país endividado, um país com uma corrupção avassaladora, e ele está tendo dificuldades de toda a ordem para botar novamente o Brasil nos trilhos que ele deve seguir. Agora tendo um embate com deputados e aquela velha política do toma lá, da cá, que ele está tentando cortar isso aí. Então ele precisa da Câmara Federal, do Senado, e ele está tendo um verdadeiro bombardeio até do fogo amigo dos próprios deputados do próprio partido. Então não é fácil, não. Então é uma pessoa também imbuída aí das melhores das intenções de passar o Brasil a limpo, limpar, tirar de circulação os corruptos dentro da máquina administrativa para fazer o país voltar novamente a ser um país de forma crescente, um país pujante como ele foi em tempos atrás. Eu disse no início, se você não sabe, não invente, pergunte a quem sabe. Recebemos hoje aqui uma verdadeira aula de direito político. Dr. Carlos não me surpreende em nada, ele é o que a gente sabe que ele é, um professor, um mestre e, acima de tudo, um estudioso. Esse programa aqui vai ser reapresentado na Web Rádio Canção de Boiadeiro, em dia que eu informo lá para vocês. Mas já estão todos eles no canal do YouTube, Direitos e Deveres, Vanderlei de Mello. Não esqueça de colocar Direitos e Deveres, Vanderlei de Mello, porque tem um outro quadro lá chamado Direitos e Deveres, que é de uma outra pessoa que não tem nada a ver comigo. O aqui da TV Pós está bem identificado, Direitos e Deveres, Vanderlei de Mello. E também, claro, o Dr. Carlos vai estar com a gente no Web Rádio Canção de Boiadeiro, falando sobre essa matéria também, em dia e hora que vai ser convidado para estar presente lá. Dr. Carlos, eu, devido à exiguidade do tempo, gostaria de fazer muitas perguntas para o senhor. Mas para encerrar, como o Dr. Carlos, estou me ligando ao assunto que você acabou de esclarecer aí, como o Dr. Carlos Camargo vê o futuro do Brasil? Como brasileiro que ama esse país, como brasileiro patriota que eu me considero, eu sou otimista. Otimista pelo resultado da última eleição. Então, o brasileiro mostrou na última eleição agora para presidente da República, para governador, que a população cansou. Essa história de corrupção, que passou a fazer parte do dia a dia da política e da administração brasileira, o brasileiro deu uma resposta na urna. E isso tem que ser respeitado. Esse é o processo democrático. A voz da maioria falou. Então, essa voz da maioria tem que ser respeitada. Então, nós contamos aí com a força dessa maioria para que continue apoiando o governo federal, para que complete a sua intenção de passar o Brasil a limpo e fazer esse país ser a grande nação que ele merece. Dr. Carlos, foi uma honra recebê-lo aqui no nosso programa, como o senhor disse, pela terceira vez, mas o senhor não é convidado, o senhor é intimado. O senhor tem que comparecer sob pena de condução coercitiva, porque o senhor não pode se negar de nos ensinar, nos dar as aulas de direito que o senhor deu. A gente fica feliz com o aprendizado. Seja bem-vindo à TV Pós e ao programa Direitos e Deveres. Eu fico honrado, mais uma vez, pelo convite, pela intimação, como o professor Vanderlei de Mello acabou de dizer. Toda vez que eu sou requisitado, eu imediatamente já me apresento, tanto quando você tinha o seu programa numa outra rádio aqui em Poços de Caldas, agora na sua atual rádio, que é sua, a Canção de Boiadeiro, na TV Poços. Então, aonde Dr. Vanderlei de Mello me requisitar, eu estou presente, porque é uma pessoa que eu estimo e tenho uma grande consideração, uma grande admiração. Agradeço mais uma vez, agradeço os telespectadores, agradeço a TV Pós. Na comarca de Botelhos, no Fórum de Botelhos, o servidor
Alberto, que fica na portaria, sempre me recebe com muito carinho. Na UAB de Botelhos também a senhora Vitória. Portanto, ao Alberto e à Vitória, lá em Botelhos, no Fórum de Botelhos, meu abraço, muito obrigado pelo carinho. Esta é a TV Poços. Este é o programa Direitos e Deveres e eu sou o Vanderlei de Mello.